Oi, gente. O outro vídeo estava sem áudio, então estou refazendo tudo aqui para a gente ter aí continuidade. Então, nós estamos no capítulo 15. Esse capítulo nós vamos estudar três grupos diferentes: plateumintos, nematódios e anelídeos. Popularmente aí, todos eles são chamados de vermes, porém, esse termo aí, ele é utilizado incorretamente, porque ele faz referência a animais aí de corpo mole e tubular, e até mesmo parasitas que podem causar doenças em seres humanos, plantas ou outros animais. Apesar de algumas espécies serem causadoras aí de doenças, há diversas outras que são aí espécies de vida livre, como é o caso das planárias e das minhocas. Então, elas são espécies aí de vida livre. Atualmente, nós não vamos utilizar mais o nome verme para caracterizar esses animais, uma vez que ele faz referência a um único grupo, ele não faz referência a um único grupo, mas há grupos diferentes aí de plateumintos, nematódios e anelídeos. Nós vamos começar falando aí dos plateumintos primeiro, as características deles, e depois nós vamos para os nematódios. Então, os plateumintos recebem esse nome aí do grego, onde significa plate, achatado, e elmin, verme. Eles eram chamados de vermes de corpo achatado. Eles são animais invertebrados de corpo achatado, pertencente ao filo Plateumintes, e neste grupo nós temos cerca de 20.000 espécies, sendo os representantes mais comuns as planárias, essa que está sendo mostrada aqui, as tênias e os esquistossomos. Nós vamos estudar essas duas outras doenças, tenias e esquistossomose, posteriormente. Como característica geral dos plateumintos, e não apenas da planária. Os plateumintos, eles possuem o corpo mole, têm o corpo achatado, eles podem apresentar uma grande diversidade de tamanhos, desde alguns milímetros até alguns metros aí de comprimento. Sempre vai depender da espécie desse animal. Eles também foram os primeiros animais a apresentar a simetria lateral. Dessa maneira, eles possuem aí dois lados, direito e esquerdo. Se essa planária aqui tivesse na vertical, eu dividindo ela ao meio, eu consigo ter lado direito e lado esquerdo, parte de cima, parte de baixo. Tudo que eu tenho de um lado direito e do lado esquerdo, eu tenho do outro lado. A mesma coisa é o que acontece com a gente, simetria bilateral. Ela possui ainda a face ventral, que é a parte de baixo do corpo dela, região ventral, e região dorsal, a parte aí das costas. Ela possui uma cabeça com estruturas nervosas e sensoriais, que são utilizadas aí no processo chamado de cefalização. Nesses animais ainda não possuem cérebro, eles têm um sistema nervoso ainda bastante primitivo. A gente vai falar dele mais para frente. No caso agora das planárias, agora deste bichinho tão bonitinho que a gente tem aqui. Na parte aí da cabeça, na região anterior, ela tem um par aí de olhos. Esses olhos recebem o nome de ocelos. Eles são estruturas fotorreceptoras e eles são capazes de perceber luz, porém, eles não formam imagens. Nas laterais aí da cabeça, essa partezinha aqui, nós temos ainda células quimiorreceptoras que são capazes de perceber várias substâncias químicas que se encontram aí no meio ambiente onde elas vivam. Dessa forma, esses animais se locomovem no ambiente orientados sempre por estímulos luminosos e químicos. Então, este é uma planária, é um animal de vida livre. Elas vão viver em ambientes aquáticos, que pode ser de água doce ou de água salgada, e elas podem ainda viver em ambientes terrestres que são úmidos. Então, no caso das planárias, elas são de vida livre, enquanto outros são parasitas de vertebrados, como, por exemplo, a tênia e o esquistossomo. Na superfície do corpo desses animais, nós temos ela toda revestida por um epitélio simples. No entanto, existem espécies de parasitas
que apresentam aí uma cutícula de proteção. E, em alguns casos, ventosas que vão auxiliar aí na fixação delas no seu hospedeiro. Elas apresentam musculatura lisa, que atua na locomoção, e algumas espécies na região ventral vão possuir cílios e mucosas com a função de lubrificação do meio externo e que contribuam aí para que elas possam se locomover. Os plateumintos. Eles não têm sistema respiratório nem circulatório. Os representantes de vida livre, como é o caso das planárias, eles fazem as trocas gasosas por difusão através da epiderme, o processo que é chamado de respiração cutânea, ou seja, eles respiram através da pele. Já os plateumintos parasitas, eles têm um tipo de respiração chamado de anaeróbia. Eles não utilizam oxigênio. Eles apresentam um sistema digestório completo, como a gente pode ver aqui. Ele está mostrando da planária, mas isso são características de todos os outros representantes do grupo também. Então, ele tem sistema digestório completo, formado por duas cavidades. Aliás, incompleto, formado por uma única cavidade. A boca, como a gente observa aqui. Todo alimento capturado, ele entra e sai pelo mesmo local, já que ele só tem uma única cavidade. Dessa maneira, então, os alimentos, além da boca, eles têm aí a faringe, que também capta e suga os alimentos. Eles possuem um intestino bem ramificado, ó, como a gente pode observar aqui na imagem, e essa ramificação facilita a distribuição de alimento pelo corpo. A digestão ela pode ser intracelular, dentro das células, ou extracelular, fora das células. As espécies que são chamadas de endoparasitas, como as tênias, elas não têm sistema digestório e elas absorvem os nutrientes diretamente do hospedeiro, ou seja, elas retiram o alimento já do nosso corpo. São os primeiros animais a apresentarem sistema excretor. Então, tá vendo aqui, formado por poros? Eles têm aí o corpo composto por protoníferos, que são formados aí a partir de muitas células flamas, e eles se abrem em poros excretores. Esses poros situam-se geralmente na superfície lateral, ó, toda a lateral aí do corpo deles, para que possa ser feita a excreção. Eles apresentam um sistema nervoso ganglionar, tá vendo? Formado por dois cordões aí nervosos, dois cordões ganglionares, estão ligados aí a cordões nervosos ventrais e longitudinais. Essas ramificações conferem para esses animais a coordenação do sistema muscular, fazendo com que eles tenham melhor movimentação no meio ambiente. Como eu falei para vocês, alguns representantes são de vida livre, como é o caso das planárias, e outros são parasitas. Já o sistema genital, ele vai ser formado aí sempre por ovários e testículos e um poro genital. Alguns representantes, eles têm aí sexos separados e outros representantes, eles podem ser hermafroditas. Podem fazer a autofecundação ou não. Não é o caso das planárias e de reprodução a gente vai falar mais para frente. Só mostrando aqui para vocês como funciona. Vamos agora para os nematódios. Os nematódios, ele tem esse nome, que vem do grego, onde nemato significa filamento. Eles são animais, então, invertebrados, de corpo cilíndrico e alongados. Os representantes mais conhecidos o oxiuro, que é este aqui, causador da doença enterobiose. Esse aqui é o Enteróbios vermiculares. As filárias, que é responsável pela doença filariose. As lombrigas, essas aqui bem branquinhas, ó, que tem o nome científico de Ascaris lumbricoides, e os ancilostomos, causam aí a doença que é chamada popularmente de amarelão. Como características gerais, eles podem medir desde milímetros até metros de comprimentos. Eles também apresentam simetria bilateral. Estão
presentes nos mais diversos tipos de ambiente, tanto terrestre como aquáticos. Eles são conhecidos por serem parasitas, tanto de plantas como de animais. Porém, temos também espécies de vida livre e que